Primeiro filme indicado, deixa eu pegar aqui porque eu vou falar direitinho o que eu escrevi, senão fica aqui até amanhã. Saudações, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. E hoje eu vou continuar falando sobre o Oscar 2016. A minha intenção inicial era fazer esse vídeo sobre a categoria de melhor filme estrangeiro, mas eu infelizmente não consegui assistir todos os filmes. Na verdade falta só um, que vai estrear no cinema aqui em São Paulo essa quinta-feira, então acho que não vai dar tempo de assistir o filme e fazer o vídeo a tempo do Oscar. Então eu decidi falar sobre a categoria principal, que é a de melhor filme. Como são 8 filmes indicados, eu decidi fazer 2 vídeos, e esse primeiro eu vou falar sobre 4 filmes e no próximo eu falo de mais 4. Então vamos lá. O primeiro filme indicado é o filme Ponte dos Espiões, dirigido pelo Steven Spielberg. Eu acho que esse filme vem para provar mais uma vez que o Steven Spielberg é sim um grande diretor, um grande cineasta que tem total controle e percepção da linguagem cinematográfica. Deu umas mancadas aí nos filmes anteriores. O último filme dele, Lincoln, eu acho bem mais ou menos. E nesse filme dá muito bem pra ver que ele tem domínio do ritmo, ele tem uma decupagem muito interessante, ele tem intensidade dramática pra contar a história e ele tem um cuidado com os aspectos técnicos do filme muito grandes. A fotografia é muito bonita, todo o trabalho de som é muito interessante, a trilha sonora é envolvente, toda a ambientação, direção de arte é muito precisa, muito coesa e tudo isso traz muita riqueza para o filme. O filme se passa inteiro durante a Guerra Fria e conta a história do James Donovan, que é um advogado de seguros interpretado pelo Tom Hanks, e ele é dado a missão de defender um espião soviético que foi capturado nos Estados Unidos, chamado Rudolph Abel, que é interpretado pelo ótimo Mark Rylance. O James Donovan fica um pouco relutante se deve ou não aceitar esse trabalho, já que ele trabalha com seguros, mas ele acaba aceitando, e uma vez que ele aceita, ele vai com o trabalho até o fim, ele vai realmente defender esse cara. Apesar da comunidade, dos colegas de trabalho dele, da família dele toda ser contra, porque enfim, ele tá defendendo um espião soviético em plena Guerra Fria. Só que ele acaba virando uma peça-chave de uma negociação que vai acontecer em Berlim, porque um espião americano foi capturado pelos soviéticos e vai se dar então através do James Donovan a troca desses espiões em Berlim. Por se tratar de um período histórico e de uma história real, o filme ele é muito didático, porém não de uma maneira muito óbvia, e ele envolve muito o espectador desde o começo. O filme é muito envolvente, isso se dá muito também pelo roteiro, que é muito bem escrito, e tem a colaboração dos irmãos Coen. E é muito interessante ver as partes que é bem característico da cinematografia dos irmãos Coen no filme, que é um humor mais ácido e que dá um alívio, quase que um alívio cômico pro filme. O roteiro ele equilibra muito bem esses dois lados da Guerra Fria, apesar de ser um filme americano e dirigido pelo Steven Spielberg. Mas talvez isso também tenha um pouco da influência dos irmãos Coen aí no meio. O Tom Hanks ele parece muito à vontade no papel do advogado, ele não tá exagerado, ele tá muito correto, muito preciso. E o Mark Rylance dá um show. Ele não tem tantas cenas assim, mas as cenas que ele aparece são incríveis. A fotografia do polonês Janusz Kaminski, que já vem trabalhando com Steven Spielberg há um bom tempo, é muito bonita e ela é muito bem cuidada. Ela retrata esse período da Guerra Fria de maneira brilhante. Ela é uma fotografia um pouco mais escura, ela tem tons um pouco mais frios, e essa fotografia associada à decupagem do Spielberg e a edição, por exemplo, tem uma cena de perseguição na chuva no filme que é brilhante. É uma combinação perfeita desses elementos de fotografia, de edição, de decupagem, que é pra se lembrar. Ele tem um tom meio de filme antigo, assim,
é uma coisa talvez meio David Lean, eu percebi em alguns momentos, até John Ford, que é muito bacana. Eu acho que o filme acerta muito bem no tom, ele acerta em retratar esse período histórico que foi a Guerra Fria. Eu achei que só tinha algumas cenas que foram um pouco redundantes, eu não vi muita necessidade delas no filme, mas isso não afeta na obra geral. O roteiro é muito envolvente, a gente se envolve com os personagens, a gente se envolve com a história. Não é uma história muito megalomaníaca, com explosões, com cenas de ação. É uma coisa um pouco mais minimalista, mais no diálogo, mais na imagem. E isso é muito cinema e é encantador. É um filme que trata do tema com muita seriedade, com muita inteligência e com os toques de humor que são bem típicos dos irmãos Coen. E por isso a minha nota para ele é 9. O segundo filme indicado é o longa Brooklyn, dirigido pelo John Crowley. Baseado no romance de Colm Tobin e com o roteiro do Nick Hornby, o longa Brooklyn ele é leve e ele mostra de maneira tocante e envolvente a história da Eilish, que é interpretada pela Saoirse Ronan, que é uma irlandesa que está cansada da vida que leva na Irlanda e decide ir para os Estados Unidos atrás de oportunidade. Esse é o filme mais fofo da categoria e eu acho que isso é um mérito para ele, porque ele conta uma história clássica, que é essa coisa da imigrante ir para os Estados Unidos atrás de uma vida melhor, e ela vai se adaptando aos poucos àquela vida, conhece um cara por quem ela se apaixona, e ele faz isso de maneira muito fresca, não é maçante, é muito leve, e a maneira que o diretor, o John Crowley, dirige essa história, associada ao roteiro do Nick Hornby, ele traz isso com muito frescor, apesar de ser uma coisa muito clássica. O elenco do filme está incrível, eles trazem esse frescor que eu já mencionei anteriormente. A Saoirse Ronan é brilhante, ela inclusive está concorrendo na categoria de melhor atriz, e a interpretação dela é muito delicada, ela traz umas nuances muito sutis de emoções, porque ela passa por muita coisa durante o filme. A construção da personagem dela é feita de maneira muito bonita, com olhares, com pequenos sorrisinhos, e isso encanta muito pela personagem. Inclusive, um momento do filme acontece uma coisa que eu não vou contar aqui, óbvio, que acaba irritando um pouco o espectador, a plateia. Eu percebi isso quando assisti o filme, mas é só uma prova de que o filme é muito humano e retrata um ser humano cheio de falhas e cheio de inseguranças. Isso é muito bonito. O longa ele acaba sendo um estudo poderoso de personagem, só que ele acaba tropeçando em poucos clichês em filmes típicos do gênero, mas isso eu acho que não compromete a narrativa. Toda a ambientação do filme, ela é muito bonita, ela é super correta, talvez um pouco óbvia demais, que é retratar a Irlanda como uma coisa mais fria, com cores bem apagadas, e os Estados Unidos como sol, todo mundo com roupas coloridas, o frescor da América. Isso é um pouco óbvio, mas eu também acho que não é óbvio demais ao ponto de estragar a experiência cinematográfica. Eu acho que o filme, no geral, é uma obra bem tocante sobre uma história simples, e por isso a minha nota para ela é 8,5. O terceiro filme indicado é o longa A Grande Aposta, dirigido pelo Adam McKay. O filme, na verdade, é um grande deboche, é uma realidade absurda que foi a crise imobiliária nos Estados Unidos em 2008. Ele conta toda a construção do que realmente aconteceu para culminar nessa crise, e ele começa contando isso através do Michael Burry, que é interpretado pelo Christian Bale, que é um empresário que prevê essa crise, decide investir quase todo o fundo da empresa dele contra o mercado imobiliário, dizendo que o mercado imobiliário ia entrar em colapso. E a partir dele, alguns outros personagens surgem que têm essa mesma visão e também apostam nisso, e que são muito poucos, e no começo eles são todos meio que debochados. Como assim apostar contra o mercado imobiliário? E o filme parte daí. É um filme que tem muita teoria sobre economia,
Só que a maneira com que o diretor decide fazer isso é muito inteligente, é muito ágil, a edição é muito ágil do filme. Ele insere muita coisa de YouTube, de cultura pop, insere estrelas pop falando sobre conceitos econômicos do mercado financeiro. A Grande Aposta é um filme ágil, com um trabalho de edição e montagem excelentes e com um elenco muito coeso e de peso. Tem Christian Bale, Steve Carell, Brad Pitt, Ryan Gosling, estão todos excelentes. E o filme é cheio de sacada inteligente, ele conta muito sobre esse American Way of Life, ele tira sarro disso o tempo inteiro. Eu fui pro cinema um pouco relutante, falando, putz, um filme sobre economia, tal, crise imobiliária. Mas eu ri muito, eu me envolvi com a história e eu acho que isso diz muito. E por isso a minha nota pro filme é 8,5. O quarto filme indicado é o longa Spotlight, dirigido pelo Tom McCarthy. Baseado numa história real, o filme narra a investigação de jornalistas do Boston Globe sobre casos de pedofilia dentro da Igreja Católica. Esse grupo de jornalistas que trabalham dentro do Boston Globe, eles têm uma maneira diferente de trabalhar e eles se denominam a equipe Spotlight. Eles decidem quais matérias que eles vão cobrir, da maneira que eles vão cobrir, eles não têm muito prazo para fazer isso. Isso dá a eles todo um tempo de se aprofundar muito nas matérias. Então eles reúnem muitos documentos, depoimentos, como uma investigação jornalística deveria ser, né? O filme ele é contado de uma maneira muito convencional e linear. E isso é um ponto super positivo, porque o Tom McCarthy ele consegue prender o espectador só com essa história que é muito bem contada. O roteiro escrito pelo Josh Singer e pelo diretor do filme, ele é muito envolvente desde o começo e ele não recorre em momento algum a recursos muito baratos. Ele narra essa investigação de maneira muito ágil e profunda. O elenco do filme é de peso e eu acho que o trabalho desse elenco em conjunto, a sintonia desse elenco é a coisa mais forte do filme, depois do roteiro, é claro. Tem o Michael Keaton que encabeça essa equipe de jornalistas, a Rachel McAdams, que está indicada de melhor atriz coadjuvante, o Mark Ruffalo, que está indicado de melhor ator coadjuvante, tem o Brian Darcy James. Esses quatro atores formam a equipe Spotlight dentro do jornal, mas também tem o Liev Schreiber, que está muito bem como editor-chefe. Enfim, o elenco ele está muito coeso e trabalhando muito junto. Isso dá uma força pro filme incrível. O Spotlight é um filme de roteiro, não há nele grandes pretensões estéticas. Ele só quer contar uma história e ele faz isso de maneira brilhante. O roteiro é poderoso e envolvente, o elenco está em sintonia, a trilha sonora ela é sutil e o trabalho de montagem é bem coeso. Faz dele um filme quase perfeito e por isso a minha nota para ele é 9. Bom, esses são os primeiros filmes que eu vou falar. No próximo vídeo eu vou falar dos outros indicados. E é isso por enquanto. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem, se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo. Escrevam nos comentários se vocês assistiram algum desses filmes, se gostaram, se não gostaram, a gente pode conversar um pouco. Me acompanhem também no Twitter. Lá eu vou contar as coisas que eu tô fazendo pela cidade, os filmes que eu tô assistindo. E é isso. Até mais.